Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 1, nós faremos a leitura até o verso de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheios de alegria, e indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, não quero que o Senhor, ou melhor, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que te sirvo, que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens, os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho,
você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Pai querido e santo, obrigado por esse culto que ofertamos a Ti e que o Senhor mesmo nos convoca a ele. Obrigado porque tivemos a oportunidade de ler a Tua palavra como família da fé. Tivemos a oportunidade, ó Deus, de cantar canções da Tua palavra, orarmos juntos, e agora a oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos o Senhor falando conosco através da Tua palavra. Por isso, Deus, toque em nossos corações, quebra as nossas resistências, e que ao final de ouvir possamos obedecer o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos diante de três palavras, três parábolas extraordinárias contadas por Jesus em uma mesma ocasião. Agora, para que a gente entenda a profundidade, o impacto dessas três parábolas que Jesus contou aos discípulos e aos fariseus e os escribas que estavam ali, e muito provavelmente outras pessoas, é muito importante que nós possamos entender o início do contexto para qual Jesus contou essa parábola. E do verso 1 e o verso 2, eles vão nos dar exatamente a moldura a qual pertencem essas três parábolas. E eu queria que nós pudéssemos nos deter um pouquinho mais profundamente nesses dois versículos. O texto logo nos informa que os pecadores e publicanos, eles tinham o hábito de se reunir em torno de Jesus. Mas para que a gente não atropele pecadores e publicanos reunidos com Jesus, é importante esclarecermos algumas coisas. A primeira delas é que, mesmo publicanos e pecadores aqui do texto, são pessoas que conhecem a lei. Esses publicanos e pecadores são judeus, não são descrentes. Porque quando a gente olha para a Bíblia e vê no contexto de Jerusalém o termo publicanos e pecadores, a gente pode achar que são pagãos estrangeiros. Não, nós estamos falando de judeus que conhecem a lei, entretanto estão negligenciando a lei. Eles estão vivendo uma vida totalmente aquém daquilo que Deus espera. Eles pegaram o Antigo Testamento, a base da fé judaica, enfiaram no bolso e viraram as costas. É isso que está acontecendo. E o judeu, ele tratava o pecador e o publicano, ou tinha em sua consideração, uma falta de esperança muito maior do que com os pagãos, inclusive, porque os judeus, eles procuravam fazer dos pagãos judeus, prosélitos, mas dos desviados do próprio judaísmo, eles não queriam nem conversa. A tradição judaica diz que com os homens da terra, que eram conhecidos esses pecadores, os judeus que não estavam nem ali para o Antigo Testamento ou para as leis de Moisés, a esses não eram dado nem o direito de fazer transações comerciais. O judeu piedoso, ele não podia se sentar à mesa do judeu pecador. As suas famílias não poderiam entrar em relacionamentos firmados por meio do casamento. Se a filha de um judeu piedoso gostasse de um homem, filho de um judeu não piedoso, esse casamento nunca aconteceria. Você não saudava pecadores, judeus, que não observavam a lei, sem falar ainda do publicano, que era alguém que era judeu e apesar de não viver a lei, ainda traiu seu povo se vendendo a Roma por alguma contribuição financeira. Era um traíra.
Para o judeu, os porcos, animais repugnantes, e os cachorros, animais também repugnantes, valiam mais do que esses judeus de segunda classe. Então, quando o texto diz que publicanos e pecadores aproximavam-se e tinham o hábito de se reunirem com Jesus, entenda o peso disso. Não é você, como crente, indo evangelizar na madrugada e sentando ali na Praça Machado de Melo para entregar marmitex e um folheto para algum morador de rua ou para alguma garota de programa. Não, é muito mais pesado do que isso. Porque hoje, se você fizer isso, se alguém da igreja estiver passando lá e ver o Manuel Torres lá na Machado de Melo fazendo uma obra de evangelização com algum ímpio, vão falar: puxa, o Manuel, que bênção, cara crente. Qualquer um de nós. Mas aqui não. Aqui Jesus está sentado com gente da pior espécie, o traíra. E por isso que os fariseus que estavam ali no calcanhar de Jesus, junto com os escribas, os conhecedores da lei, aqueles que repetiam e faziam as cópias dos textos da lei, conheciam a lei, eles estavam fazendo o quê? Murmurando contra Jesus. E a palavra murmuração aqui, ela é a mesma utilizada na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, quando se refere a 6 vezes que o povo de Israel murmurou contra Moisés. Lembra que quando eles saem do Egito, eles se esquecem do tamanho do livramento e começam a murmurar contra Moisés. Várias vezes: Moisés, cadê a água? Olha o sol. Não temos lugar para fazer as nossas habitações. Olhem nossas roupas. O Senhor tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Eles estavam murmurando. E é a mesma palavra utilizada para atribuir a murmuração desses homens em relação a Jesus. Eles estão queixosos. Eles estão reprovando o que está acontecendo. E olha, se eu e você fôssemos crentes lá no primeiro século e olhasse Jesus com esse grupo, provavelmente nós também estaríamos murmurando como Jesus. Quem é esse que senta não com pagãos, mas com gente pior do que os pagãos? Esse ponto é importante porque Jesus, a gente poderia dizer que ele está contando uma parábola que tem o contexto, a igreja, os crentes. Ele não está falando de gente não crente, ele está falando aqui de coisas que acontecem entre aqueles que creem. Entre aqueles que creem, existem aqueles que murmuram contra Jesus, quando ele dá atenção ou quando ele se envolve com crentes de segunda categoria. Crentes que são crentes meia boca, na verdade crente que diz que crê, mas dá uma vida assim, totalmente com testemunho fraco. E eles afirmam, olha o que eles estão dizendo contra Jesus, murmurando: este recebe pecadores e come com eles. Não é só conversar. Ele vai na casa, ele senta-se à mesa, ele recebe esse povo. É pior ainda, gente, é uma coisa que até para a gente conseguir imaginar é difícil. Tamanha ofensa que Jesus estava causando na comunidade de Jerusalém e de Israel. Era uma atrocidade o que Jesus estava fazendo. Está comendo com eles, está recebendo esse povo. E é muito importante, meus irmãos, que a gente entenda essa parte da murmuração, quando ele fala sobre comer com eles. Comer com eles. Porque lá no final da última parábola, dessas 3 contadas por Jesus, existe uma festa, existe uma mesa onde o pai quer comer com seus filhos. Então Jesus inicia
a parábola através de essas três parábolas através de uma murmuração que se envolve sentar à mesa com publicanos e pecadores, e encerra a história, as três parábolas, também com uma festa, com uma mesa posta, aonde ele quer sentar com pecadores. Mas então, depois desse introito, Jesus, ele conta as três parábolas. E é importante a gente saber que é dentro dessa moldura que Jesus, ele conta essas parábolas. E são três maneiras que Jesus usa para ensinar a mesma coisa. As três parábolas, elas querem ensinar sobre a mesma coisa, apesar de ter algumas nuances diferentes. Então, a primeira parábola que Jesus conta é sobre a ovelha perdida. E ele começa falando que qual é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo ou no deserto as 99 e vai buscar. Um detalhe importante também é que, de longe, esse homem com 100 ovelhas era um homem simples. Não era um homem rico. Tanto que alguém que tinha 100 ovelhas era alguém que nem dinheiro para contratar um pastor ele tinha. Provavelmente ele era o dono e o pastor das ovelhas. Se nós olharmos lá no primeiro livro de Samuel, Davi ele se encontra com Nabal. Nabal era um homem arrogante. Nabal era um homem mais ou menos rico. Tinha 3.500 ovelhas. Jó, o texto da Bíblia diz que ele tinha 14.000 ovelhas. E Salomão, na dedicação do templo, sacrificou 120.000 ovelhas. Então a gente vê como é um homem rico, como é alguém simples. Tinha ali as ovelhas dele, era do aprisco dele, do rebanho nele, ao ponto que ele conseguia lembrar e dar nome às ovelhas, e uma faria falta. Porque o pastor que tinha uma quantidade dessas ovelhas, ele pelo menos uma vez no dia, ele faria a contagem de todas as ovelhas. E ele vai dizer que é óbvio que quando um homem que tem uma ovelha perdida, ele vai atrás dessa ovelha. E Jesus ele está lembrando todos os que estão ouvindo ele sobre um caráter, um aspecto do caráter de Deus, que é o aspecto do pastor. E isso não começa, por exemplo, esse texto, quando lembramos de João 10, que ele fala que ele é o bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se nós olharmos no Antigo Testamento, Salmo 23 fala sobre a figura do bom pastor, Isaías 40, Ezequiel 34, são textos que claramente enfatizam que o bom pastor viria e buscaria suas ovelhas, que ele cuidaria das suas ovelhas. Por isso que Jesus está lembrando os fariseus e os escribas, dizendo: não é isso que o homem deve fazer? Buscar as ovelhas que estão à mercê, que estão perdidas? Não é isso? E aí Jesus, ele encerra essa primeira parábola falando sobre festa. Que quando esse pastor ele encontra aquela ovelha, ele põe ela nos seus ombros e vai feliz, alegre, porque uma ovelha faz a diferença. E ele reúne todo mundo e faz festa. Se alegrem comigo porque eu achei a minha ovelha perdida. E aí ele faz a aplicação. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui é uma alfinetada. 99 justos aqui é uma indireta para os fariseus que achavam que, por observarem a lei, não precisavam de arrependimento nenhum. E é curioso pensar, porque Jesus ele emprega a palavra aqui arrependimento, mas a ovelha, ela é passiva. Ela não está arrependida, ela está perdida. Mas mesmo assim, Jesus diz que o fato dele ir encontrar pressupõe arrependimento. E pode ser que nessa primeira parábola ainda alguns ficavam ali meio com dúvida, o que está acontecendo? Não entendi muito bem, Jesus. Aí ele vai e complementa com uma segunda parábola. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, a dracma equivale ao denário romano, a dracma é a moeda grega, que equivale a um dia de trabalho. Então ela tinha ali um recurso de 10 dias de trabalho.
guardados com ela. Era um tipo de provisão que provavelmente a mulher recebia como dote. E nos tempos bíblicos, o que acontecia? A mulher, quando ela recebia uma quantia assim de moedas, essas moedas tinham uma espécie de buraquinho. E ela passava um arco de madeira ou um pano. E pendurava no pescoço e andava com essa moeda. É possível que esse lenço tenha desatado o nó e uma moeda tenha se perdido. E as casas do primeiro século não são iguais às nossas. Primeiro que era pequenininha, não tinha janela, era chão de areia. Então quando ela perde uma moeda, que é significativo, ela pega, acende a lamparina e começa a varrer o chão de terra. Imagina o pó que vira. Os alérgicos aí não poderiam estar nessa parábola. E ela está varrendo, até que ela ouve, então, a vassoura mandar a moeda, a dracma, para a parede ou para a madeira. E ouvindo o tilintar da moeda, ela vai lá e acha. E quando ela encontra, tal como a parábola anterior, ela reúne os amigos, as amigas. Alegrem-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. E aí então, Jesus ele enfatiza novo aspecto dessa alegria. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. No primeiro ele fala no céu, agora dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, tal como a ovelha, a dracma não responde. Ela não falou para a mulher, olha, estou arrependida por ter me perdido. Não. A ovelha também não olhou para o pastor e falou, estou arrependido. Não. Mas Jesus, ele coloca implícito o arrependimento. E aí, então, ele finaliza com essa parábola extraordinária. Parábola essa que, inclusive, o pastor Rodrigo pregou há algum tempo atrás. Pastor João pregou também há um tempo atrás essa parábola, e eu acredito que talvez seja uma das parábolas mais compartilhadas em pregação, estudos e sermões, né? Irmãos, eu não vou me deter nos pormenores dessa parábola, que os irmãos já ouviram muitos sermões sobre elas recentemente, mas eu queria destacar por que essa parábola fecha essa história. Porque imagina o cenário. Fariseus e escribas estão ouvindo Jesus falar sobre arrependimento. Ele tem também ali, junto dele, enquanto Jesus está contando, pecadores e publicanos. Pessoas que Jesus tem contato. E Jesus, ele inclui e sintetiza toda essa situação nessa parábola. E essa parábola, no primeiro cenário, ela vai falar do filho que se perdeu. E como que ele se perdeu? Ele pegou tudo que ele tinha da riqueza do pai e foi gastar da pior maneira possível. E o filho mais velho, lembra, falando desse filho mais novo? Ele gastou dinheiro com prostitutas. Ele pegou um bem que era santo, santificado, que foi conquistado com muito custo e gastou com sujeira. Jesus está dizendo, esses são os pecadores, esses são os publicanos, eles têm a lei, eles têm a herança, mas eles rejeitaram, eles ignoraram, eles estão gastando conhecimento de Deus com tudo que não presta, com prostitutas, com bebedices, eles não estão valorizando nada, mas eles se lembraram que tem um pai amoroso. E estão voltando para ele. O próprio Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 21, 31, para os fariseus, olha, os pecadores e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. E Jesus está falando, porque esse filho perdido é um retrato desses publicanos e pecadores. Não é do descrente. É desse que conhecia o pai, mas não estavam vivendo como filhos daquele pai. Eles estão vivendo a vida
da pior maneira. E a parábola do filho pródigo aqui, do filho perdido, ela é tão baixa, ao ponto do filho querer comer a comida do porco, do animal impuro, porque Jesus está mostrando essa figura do pecador e do publicano. Mas Jesus está dizendo: há perdão para eles, há misericórdia para esses. Se eles se arrependerem, o Pai estará de braços abertos. Mas aí a história vai para o filho mais velho. E comumente a gente sabe que se trata dos fariseus, dos escribas. E a fala do filho mais velho é tão engraçada, interessante, porque o filho estava voltando do campo. Verso 25. A festa da primeira parábola e da segunda parábola estava acontecendo. A alegria daquele que se arrependeu e voltou. Eles tinham matado um novilho gordo, eles estavam lá, celebrando. Aí vem o filho. Sabe aquele ditado que... Eu não sou bom de ditado, vocês já testemunharam como eu inverti vários ditados aqui, né? Mas quem desdenha quer comprar? Porque o filho mais velho, ele parece que ele está assim, ele ouve a música, ele se recusa a entrar para ver o que é, ele chama os empregados fora da casa e pergunta o que era aquilo, e eles informam: olha, tem festa rolando. Porque o seu irmão, lembra, pecadores e publicanos eram irmãos, não eram pagãos, eram irmãos. Os seus irmãos voltaram com vida, a esperança para eles. E seu pai mandou fazer festa, mataram um bezerro. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. É como os fariseus falassem assim: o Messias está aí e eu não tenho lugar cativo? Eu não sento nos primeiros lugares? Eu não tenho ingresso VIP? Não. Por que a festa é com quem estava negligenciando a lei? E nós, que observamos a lei, estamos aqui mantendo-nos fiéis e zelosos, e mantendo a comunidade fiel, nós não fomos chamados, não fomos consultados. Mas o pai, ele não vai até o filho que estava perdido. O filho que estava perdido se arrepende e volta. Mas o pai, ele vai em busca do filho mais velho. Assim como ele foi atrás da ovelha, assim como a mulher foi atrás da dracma, o pai agora ele vai atrás do filho mais velho. Por isso que essa parábola, essas três, é uma parábola de graça e de muito amor de Jesus. Porque Jesus ele está estendendo também para aqueles fariseus duros de coração. Jesus está dizendo: a festa pode ser de vocês também. Eu também quero receber vocês. Porque a gente olha assim, fala assim: não, Jesus ele tinha aversão à comunidade religiosa. Não, Jesus também queria que eles se arrependessem, que eles voltassem para Jesus, que eles largassem as suas roupas de poder e também corressem abraçando para Jesus. E o pai ficou convencendo para que o filho entrasse. Mas aí ele respondeu: olha, vamos mudar aqui, me permitam a liberdade poética desse texto. Faz tanto tempo que nós estamos no templo. Faz tanto tempo que nós estamos nas sinagogas. Faz tanto tempo que nós estamos ensinando a lei. Estamos corrigindo aqueles que estão fora da lei. Faz tantos anos que nós estamos servindo. Nós nunca transgredimos um mandamento, inclusive colocamos vários outros para tentar cercar o mandamento. Mas o Senhor nunca nos deu um cabrito, sequer para fazer uma festa. Mas quando veio esse seu filho, não é, meu irmão? Filho, né? Porque o fariseu, ele tinha aversão de... Se alguém chegasse e falasse: mas esses pecadores publicanos, no fundo, são seus irmãos. Imagina. Esse seu filho. Esses pecadores que têm sumido com a lei. Que têm simplesmente rejeitado a lei do Senhor. E têm vivido uma vida dissoluta.
o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Ele esqueceu de citar só o filho mais velho, que o filho se arrependeu e voltou para o pai. Aí Jesus responde: meu filho, para a comunidade, para os fariseus, vocês sempre estiveram comigo. Vocês conhecem a lei, vocês entendem do texto, vocês sabem que as escrituras apontavam para o Messias. Tudo que eu tenho é de vocês. Tudo que eu tenho de vocês. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque aí ele falou: seu filho, o pai volta a mostrar que é seu irmão, que esse seu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E essa parábola não termina com uma conclusão. A gente não sabe se o filho mais velho voltou, entrou dentro da casa. E a gente sabe que no final da história, os fariseus, grande parte da comunidade, não é todos, né, mas grande parte dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, eles não entraram na festa. Eles ficaram gritando: Barrabás, crucifique-o! Então parece que a própria história ela dá o final dessa parábola. Jesus estava querendo agregar todos os seus filhos, todos os irmãos da mesa. Mas alguns não quiseram. Não quiseram. Irmãos, mas o que essa parábola tem a ver conosco nessa manhã? É um perigo achar que essas parábolas ou essa história não é uma realidade nossa, quando nós olhamos para a nossa vida cristã. Porque a misericórdia de Deus, ela nos ofende. A misericórdia e a graça de Deus, ela é ofensiva. Porque pecadores com uma vida de ofensa, eles estão sendo chamados para o arrependimento. E o problema é que nós, crentes, muitas vezes somos frios, nos tornamos críticos, estamos desacreditados. Anos de igreja podem nos deixar carrancudos. Anos de igreja podem fazer com que nós nos tornemos as pessoas mais desencantadas com a conversão e a mudança das pessoas. Nós não damos crédito, nós não nos empolgamos. E esse é um perigo que nós podemos ter como igreja. Inclusive, nós, quando estamos diante de alguns sinais de mudança de alguma pessoa, nós somos às vezes os primeiros a falar assim: isso daí é fogo de palha, não vai mudar. Mas nós estamos diante de um Deus que muda vidas e corações. A mesa que nós vamos participar nessa manhã é um sinal de que Deus transforma. Mas nós muitas vezes estamos desencantados com aquilo que Deus está fazendo. E nós, às vezes falamos: mas é tão difícil acreditar naquela pessoa. Aquela pessoa está aqui na igreja há anos, mas é tão difícil, dá tanto problema. E é difícil amar, mas nós não podemos nos esquecer que nós também somos pessoas tão difíceis quanto as pessoas que nós julgamos ser difíceis, e lembramos que mesmo assim Deus nos amou. Às vezes tem gente que no aconselhamento fala assim: pastor, mas é tão difícil amar aquela pessoa. Eu falei assim: mas qual é o problema? A gente também é difícil e Deus nos amou. Mostrando que amar pessoas difíceis faz parte do evangelho. E essa história, esse ensino de Jesus, irmãos, eles nos mostram claramente aquilo que Lucas também registra no capítulo 19, verso 10, na história de Zaqueu, o publicano, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Fariseus, escribas, pecadores e publicanos. Todos são perdidos. Então eu queria destacar aqui, meus irmãos, duas aplicações breves para que possamos participar da ceia. A primeira delas é que nós somos uma comunidade que não podemos desprezar pecadores. Não podemos fazer distinção. Irmãos, é verdade que na igreja existem pecadores e publicanos.
Da mesma maneira que existem escribas e fariseus, existem publicanos e pecadores. Existem aqueles que estão numa outra pegada. Existe gente que não se converteu de verdade, mas às vezes está há anos na igreja e está apenas convencido de uma posição. Não teve uma experiência real com Jesus. Não foi até os pés da cruz e falou: Senhor, eu estou aqui hoje e me arrependo dos meus pecados, de quem eu sou. Eu confesso que mesmo estando anos na igreja, eu nunca vivi a tua palavra. Eu estou negligenciando. Eu sou aquele filho que está pegando tudo que sei do Senhor, estou gastando numa vida dissoluta. Tua palavra não é lei para mim, não é princípio norteador daquilo que eu faço. Mas hoje eu quero me arrepender. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Igreja tem gente assim, que precisa tomar esse passo de fé. Por isso, meus irmãos, como igreja, nós precisamos pregar arrependimento. E nada mais propício do que hoje que nós vamos participar da mesa do Senhor, nós orarmos clamando: Deus, eu quero me arrepender diante do Senhor. Porque a festa quando um pecador se arrepende. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas. Porque o modelo do pastor que vai atrás da ovelha, o modelo da mulher que vai atrás da dracma, também são modelos para nós, como igreja. Ao invés de desprezar o irmão difícil, vamos chamar ele para tomar um café da manhã, um almoço. Chama ele para participar do seu grupo pequeno. Se propõe a discipular esse irmão. Se propõe, ao invés de falar: isso, esse daí eu não quero nem conversa. Esse daí, nossa, difícil. Você conversa 1 hora com ele, você sai carregado de 2 toneladas. Irmão, se nós somos igreja, nós precisamos ir atrás. Nós precisamos proclamar o evangelho e testemunhar. Não podemos desprezar pecadores, meus irmãos. Inclusive, uma coisa muito importante que eu quero encorajar nós, irmãos em Cristo mais velhos. Quando você vê um jovem, um adolescente, um pré-adolescente aqui na igreja, encoraje ele. Porque a vida, ele está muito suscetível a uma vida tal como do filho que foi gastar tudo que tinha do pai fora. Precisamos encorajar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, que a gente fala assim: nossa, só idade difícil. Encoraje, fala: meu irmão, permaneça firme no evangelho, creia em Cristo, conte comigo para lutar as suas batalhas. Se você descobre que na nossa comunidade tem alguém que se converteu há pouco tempo, vá até ele, dê um abraço e fale: fique firme. Fique firme nos caminhos do Senhor. Fique firme. Quando a terra estrangeira chamar o seu nome, conte comigo para estar do teu lado. Conte comigo para estar do teu lado. Irmãos, essas pessoas se reuniam ao redor de Jesus. Então não podemos desprezar pecadores. Não podemos. Somos aqueles que acolhemos. Queremos ter em nossa comunidade pecadores e publicanos. E ajudar a obra do Senhor a levá-los ao arrependimento. Mas a segunda aplicação desse texto é uma palavra tanto para publicanos e pecadores, para fariseus e escribas. Nós também precisamos nos arrepender e voltar para Cristo, livres da nossa vaidade pessoal. Sabe que a pior coisa que tem numa igreja são os crentes que ficam munidos da sua experiência, dos seus status, do seu conhecimento, e se tornam duros e carrancudos de coração e não se arrependem. Se tornam opositores, inclusive, de Jesus. E esse é um perigo para todos nós. Eu digo que quanto mais tempo de igreja, mais sensibilidade o crente deve ter. Quanto mais tempo de igreja, mais feeling, mais tato, mais misericórdia deve abundar no seu coração.
Porque quanto mais a gente caminha de tempo de igreja, pressupõe-se que mais tempo de caminhada com o Senhor a gente tem. E a Bíblia diz que quanto mais perto do Senhor nós temos, mais luz recebemos e mais trevas nós vemos que há em nós. Então, quanto mais tempo de conversão eu tenho e você tem, mais nós vemos que foi algo impossível Deus amar alguém como eu e como você. Não ao contrário. Eu não sei se é só comigo mesmo, mas todo dia parece que eu falo, Deus, como foi possível o Senhor amar alguém como eu? Porque cada dia mais eu vejo como eu sou sujo, como eu tenho problemas, como eu tenho lutas egoístas dentro de mim. Porque no início da minha conversão eu me achava o cara, né? Me achava, não, quase assim, ainda bem que Deus tem eu, né? Mas você vai passando o tempo. E aí é onde nasce o abraço acolhedor, que nós falamos assim, olha, eu sei o que você está passando, eu sei porque você está nessa luta, porque nós somos assim mesmo. Nós precisamos entender que tempo de conversão, status, não pode deixar a gente com o coração duro. Irmãos, é uma bênção para aqui, na nossa comunidade, a gente ter o John Knox. A gente deu um salto em conhecimento da palavra muito grande. Isso é uma bênção. E não é fácil. Pregar para uma igreja onde quase 300 pessoas fazem um John Knox é difícil. Chega no sábado à noite, você vai no banheiro umas 10 vezes. Acontece isso. Você fica com sede. Você chega aqui para o culto, você fica bambeando. Você olha a igreja, você fica apavorado. Mas o conhecimento teológico, meus irmãos, ele deve tornar o nosso coração mais amoroso e não mais duro. Deve tornar a gente mais crente. E não mais repulsivo em relação àqueles que são pecadores. Mas acolhedores, não restritivos. Deve haver piedade junto com o conhecimento. Por isso nós precisamos nos arrepender. Porque parece que quando nós vemos irmãos nossos vindo para Cristo em arrependimento e nós estamos, fogo de palha. E a gente é chato, né? A gente joga um balde e fala, isso aí é o primeiro amor, logo desencanta. É terrível isso. Quando nós estamos assim, parece que nós estamos, na verdade, invejando eles. Porque o nosso coração de anos de igreja está tão seco, está tão duro. A gente já não sente Cristo em nossos corações, que nós ficamos desdenhando daqueles que estão experimentando o amor, ao invés de nos arrependermos e falarmos, Jesus, eu também quero essa festa. Eu também quero isso para a minha vida. Queridos, então quero concluir dizendo que a mesa do Senhor é a festa de Deus, é um convite para pecadores, é um convite para acusadores, é um convite para todos aqueles que se arrependem. Pecadores, publicanos, fariseus e escribas. Nós sempre precisamos nos lembrar do Pai. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.